Muito bem, muito bem. Vamos entrar num assunto hoje relacionado também à questão das traduções das falas de Jesus. O que Jesus realmente disse, em um dos capítulos aqui do livro, as 100 mensagens mais importantes de Jesus, tá? Do teólogo Franz Alt, e também é historiador, filósofo, e, e vamos dar continuidade aqui, né, ao nosso estudo. Tem uma parte aqui, na página 27, que o Franz Alt coloca assim, ó. Jesus não preconizou nenhum Deus juiz rigoroso, e sim um pai amoroso e até maternal. Abba. Sua mãe, obviamente, não era uma virgem, tá, colocou aqui entre aspas, e sim uma mulher jovem. O termo virgem, entre aspas, no sentido biológico, não existe no aramaico. Aí, continuando aqui, eu dou alguns saltos de um parágrafo para o outro. Tá? O mesmo acontece com a Cátedra de São Pedro. O papado não foi um desejo de Jesus, e sim uma falsificação posterior. A famosa ordem, entre aspas aqui, tu és Pedro, e sobre essa pedra edificarei a minha igreja, fecha aspas, facilmente comprovável em aramaico, é uma frase do céu, é uma frase do céu dirigida a Jesus, e não uma frase de Jesus dirigida a Pedro. E foi o primeiro bispo, que foi o primeiro bispo de Roma e nunca se considerou papa. Aí continua aqui. Muito bem. Aí, na página 28, primeiro parágrafo, ele diz assim: Jesus não se designou como Deus, e sim, tal como todos os homens, como filho de Deus. Nunca falou a respeito do construto teológico de uma trindade. E aí, no mesmo parágrafo, descendo algumas linhas, diz assim: ó, não advertia ninguém contra as prostitutas, os criminosos e os antissociais. Antissociais está entre aspas. Mas sempre contra os escribas, contra os doutores na lei, os fariseus e os vigias da fé, citado entre aspas, que afirmavam ter encontrado Deus. Judas tampouco foi o traidor de Jesus, entre aspas, a palavra traidor, e sim o seu ajudante e amigo. Veremos isso lá na frente, no outro capítulo desse mesmo livro. Dando um salto para o primeiro parágrafo da página 29, nós vamos ter a seguinte colocação aqui. O Jesus do Sermão da Montanha nunca poderia ter dito uma frase como não vim trazer a paz, mas a espada. Lá em Mateus capítulo 10, versículo 34. Embora até hoje ela apareça em todos os 4 bilhões e meio de edições do Novo Testamento, traduzida a partir do grego e não a partir do aramaico, conforme o leitor poderá consultar em qualquer Bíblia, revelar esse e outros absurdos similarmente perigosos é o objetivo desse livro. Ou seja, quebrar essas interpretações errôneas. Descendo um pouco mais abaixo no parágrafo, página 29, diz assim: ó, só conseguiremos dar um fim à hipocrisia e à discórdia das diferentes religiões em todas elas se aprendermos a redescobrir suas mensagens originais. No cristianismo, essa mensagem é a do Jesus aramaico, aramaico entre aspas aqui. O que ele realmente disse em vez dessa frase sobre a espada é o que se pode ler nos capítulos 27 e 28 desse mesmo livro que a gente vai ver. Mas aqui, na página 30, no primeiro parágrafo, ele diz assim: Jesus sempre foi mal interpretado. Há 2000 anos não foi compreendido porque seus adversários teológicos e políticos insistiam em seus próprios dogmas, suas leis e pretensões de poder e porque seus próprios mandamentos eram mais importantes para eles do que o Deus humanitário. Propagado por Jesus, um Deus que não se deveria temer lhe soava sinistro. Por isso acreditavam ser necessário crucificar Jesus. Nós sabemos, né,
que realmente Jesus mexeu com estruturas, ele sabia disso muito bem, que ele ia mexer com estruturas extremamente arcaicas e violentas. Aqueles homens que estavam no poder, aqueles homens que Jesus combatia, os fariseus, saduceus, eles que faziam inclusive uso da religião e da fé para explorar as pessoas como os verdadeiros estelionatários da fé, eles estavam no poder à custa de muita trapaça. Alguns puxavam literalmente o tapete um do outro para estar ali naquela posição e muitas vezes até mandava matar um ao outro. Se eles eram capazes de fazer isso com a própria laia deles, que dirá com aqueles que estavam fora da laia? Então, e outra, acabou que eles tinham diversos cismas e desentendimentos entre eles, aqueles poderosos, e viviam tentando matar e mandando matar uns aos outros para permanecer no poder e se corrompendo também. Muitas vezes eles também nunca estavam do lado do seu próprio povo, aqueles saduceus e fariseus. Eles preferiam muito mais estar do lado dos romanos, que os escravizava, do que do lado do próprio povo. Então eram corruptos e traiçoeiros entre si. E se eles foram capazes... e aí o que acontece? Jesus Cristo acabou colocando todos no mesmo lado. Eles que viviam divididos entre eles acabaram se unindo e passando por um lado só, esquecendo as diferenças, porque tinham ali em Jesus um inimigo em comum. Nós queremos matar uns aos outros, mas agora que tem um Jesus que quer tirar o doce da nossa boca, vamos nos unir, vamos esquecer as diferenças, vamos perseguir esse Jesus, depois a gente volta a se matar pelo poder de novo. Foi bem esse o raciocínio da época daqueles poderosos. Continuando na página 30, último parágrafo. Último parágrafo, metade do último parágrafo. Para Jesus, sonhar era mais importante do que agir. Amar era mais importante do que simplesmente viver. Sentir, mais importante do que apenas pensar. E alegrar-se, mais importante do que temer. Eis porque ele era perigoso e teve de ser eliminado. Aí mais para baixo aqui, a obediência externa da coletividade aos representantes da lei e da ordem sempre foi mais importante do que a força da convicção interior e a experiência pessoal do indivíduo da sua consciência. As pessoas muitas vezes elas se deixam levar realmente pelas imposições do momento e pelos achaques, pelas turbulências, pelas crises e pelos surtos, sejam eles políticos, econômicos ou sociais. É muito comum, por exemplo, quando alguém, atualmente, no tempo de Jesus não tinha isso, mas quando saía assim, a gasolina vai subir de preço, em pouco tempo isso vai impactar nos preços de todas as outras coisas. As pessoas muitas entram em desespero. Elas entram em desespero, o que na verdade elas deveriam não entrar em desespero. E todas, cada um dentro da sua crença ou descrença, porque o ateu não vai fazer isso, né? Mas vamos colocar primeiro aquele que crê como exemplo. Se recolher num determinado instante e colocar essa situação nas mãos de Deus. Deus, acabei de receber uma notícia que está alvoroçando as minhas emoções, está alvoroçando o meu interior, e eu quero muito manter a essência da tua paz. Dá-me entendimento para saber como reagir diante dessa notícia e o que posso estar fazendo, ainda que isso venha impactar na minha realidade. A minha vida está sob teu comando, ó Deus. Nada pode acontecer de mal comigo se não for para o meu bem, e ainda assim eu posso, por acréscimo de vossa misericórdia, solicitar a tua ajuda para, através da caridade, quitar qualquer tipo de débito que me faça passar por esse problema. Afinal de contas, por exemplo, eu tenho família, tenho isso, e colocar nas mãos de Deus. Imagine todo mundo fazendo isso. Aí você fala, mas tem uma parcela da humanidade que são ateus. Sim, aí essa parcela poderia simplesmente sentar-se ou ir para um cantinho, respirar fundo, soltar o ar e tentar visualizar através da criação, da neurolinguística e
dos processos de cocriação e repetindo frases de empoderamento e criando um cenário totalmente diferente, porque até dentro das crises a gente cresce. E a partir desta ideia, e não é uma crença ou necessariamente algo religioso, a partir dessa ideia de crescimento, a partir dos alvoroços econômicos e sociais, é possível se atingir algo ainda muito melhor. Quanta gente, no meio de uma crise, no meio de uma falência, no meio de um arroxo salarial, por exemplo, se redescobre. Então, até o ateu ele pode buscar, né, nas frases de autoafirmação e de autoempoderamento, cocriar uma coisa diferente para aquela notícia, para aquela realidade. Se todos, cada um dentro da sua crença ou descrença, vibrassem diferente daquela notícia que chegou, isso impactaria de modo contrário e neutralizaria os efeitos nocivos do subimento, por exemplo, da gasolina. Mas não, as pessoas se alvoroçam e simplesmente gera um tumulto e já vão subindo os preços adiantado, porque quando eu for comprar minha mercadoria eu não vou conseguir comprar mais pelo preço que comprei, então deixa eu já meter o pé na jaca e já subir os preços, e depois que subir mesmo eu subo de novo também, só de raiva, e o consumidor que se dane, parcela, compra menos, enfim, vida que segue. Só que não segue. Vai empurrando com a barriga. Uma coisa é você empurrar com a barriga, outra coisa é você seguir. Então, o que Jesus ele tentava passar para a gente, dentro da realidade dele, que não envolvia gasolina, independente do que chegar até vós, coloque realmente sua vida nas mãos de Deus. É nessa hora que a gente prova para nós mesmos, não é para os outros, que a gente não tem que provar nada para ninguém, se realmente a nossa vida está mesmo nas mãos de Deus ou não. É nessas, mas Deus não vai estar preocupado com isso. Não é questão de Deus estar preocupado com isso ou não. A questão é de você pode perder a sua estabilidade por conta daquilo. E se sua vida está nas mãos de Deus, para quem você tem que reportar aquilo ali? A Deus. Vinde a mim os pequeninos. Por que Jesus dizia isso? O que o pequenininho faz quando tem um problema? Vem recorrer ao pai ou à mãe. Quando tem uma alegria, o que a criança faz um desenho, às vezes faz uma garratuja lá, uma garatuja, uma rabiscada. Vai mostrar pro tio, vai mostrar pro pai, pra mãe, olha o que eu fiz. Nós fazemos isso? Não. A gente não costuma apresentar as nossas garatujas, os nossos rabiscos, nem os nossos temores para Deus o tempo todo, não. Não. Ou seja, muita gente diz que crê em Deus, que a vida tá tudo no comando de Deus, mas não reporta a Deus todas as suas oscilações ou também as suas alegrias. Simplesmente quando a água bate no pescoço, não é nem no bumbum, é que vai recorrer a Deus, quando muitas vezes já é tarde demais. E aí, como você não procurou Deus quando precisava, do mínimo ao máximo, deixa de procurar só no máximo quando vê que não aguenta mais, aí é onde Deus começa a mandar recados dizendo, agora só posso te mandar forças, pois que o barco já está afundando, aí vai lembrar de pedir ajuda. É complicado, e as pessoas costumam fazer isso. Vão tentando sempre colocar. Aí tem gente que fala, mas é porque do iluminismo para cá as pessoas colocam a razão na frente da fé. As pessoas, vírgula, né? Porque o que é colocar a razão na frente da fé? O que é a razão? Muitas vezes o que as pessoas chamam de razão nada mais passa do que uma espécie de desespero, de ansiedade raciocinada, pensada parcialmente, não de modo profundo. É uma ansiedade achológica. Mas pega um monte de achismos e mistura ali com a ansiedade e acha que está sendo racional. Não é bem assim que a banda toca. Não pode ser assim. Se você não quer colocar a sua razão na frente, a sua fé na frente da razão, para dizer que é um homem ou uma pessoa moderna do seu tempo, né, pós-iluminista, então, de modo
tranquilo, analise sim a situação dentro dos seus conhecimentos. Às vezes aquele problema que chegou é bem dentro da sua área de formação, você sabe muito bem como resolver aquilo, analise dentro do seu conhecimento e depois faça uma prece. Deus, obrigado por permitir com que esses conhecimentos façam parte do meu cabedal, façam parte da minha realidade, e graças a essas informações e saberes que tu permitistes que eu os obtivesse ao longo da carreira, da vida, e que eu consiga manter as coisas dentro de um controle ciente de que tu é que estás realmente no grande controle maior. Obrigado, Deus. As pessoas fazem isso? Também não. Então você está querendo que todo mundo seja uma espécie de padre ou de sacerdote que reza o tempo inteiro? Será que reza mesmo o tempo inteiro? Então, será que reza mesmo o tempo inteiro? Não estou querendo que você seja nada. Estou querendo apenas que você seja. Eu estou querendo apenas que você seja uma pessoa que mantenha uma conexão constante com o sagrado. Se você achar que é interessante para você manter uma conexão constante com o sagrado. Se você não achar, se você achar que a sua alma merece uma outra tratativa, ou que os medos têm um peso igual, aí junto com a sua fé, junto com outros atributos do seu espírito, fica a seu critério. Né? Afinal de contas, o livre-arbítrio está aí. O livre-arbítrio está aí para ser usado. Bom, nós vamos encerrar por aqui. Que agradeço por você que esteve conosco durante todo esse tempo. Que Jesus, Maria e José, na unidade do Espírito Santo, lhe conceda muita saúde, paz, luz e proteção na unidade do Espírito Santo. E que nunca lhe falte o axé dos orixás. Deus te abençoe e até a próxima oportunidade.